Olá, um forte abraço a todos. O meu nome é Rui Santos, este é o canal Explica Tuga e pela frente temos hoje a resolução do Exame Nacional de Física e Química A. O ano é o de 2023 e trata-se da segunda fase. Sem mais demoras, vamos então dar início à resolução. Questão 1. O papel salgado foi um dos primeiros processos de impressão fotográfica, tendo sido utilizado comercialmente com muito sucesso entre 1840 e 1860. Nesta técnica, um papel era impregnado com duas soluções, uma de cloreto de sódio e outra de nitrato de prata. E temos ali como informação adicional a massa molar de cada um deles. A figura 1, que é esta que aqui se encontra ao lado, apresenta o gráfico da solubilidade do nitrato de prata e do NaCl em função da temperatura. 1.1. O sal mais solúvel em água no intervalo de temperaturas considerado no gráfico é o... Primeiro, vamos perceber como é que devemos olhar aqui para um gráfico deste género. Vamos tomar aqui, por exemplo, a temperatura de 24 graus Celsius e vamos ver então a solubilidade do nitrato de prata a essa temperatura. E a solubilidade devemos ler ali no eixo das ordenadas. Tem o valor de 250 gramas deste sal, neste caso do nitrato de prata, por 100 ml de água. Mas o que é propriamente a solubilidade de um sal? Vamos pôr aqui 100 ml de água. Isto para nos facilitar as contas. E vamos adicionar aqui o nosso nitrato de prata. A solubilidade não é mais do que a concentração máxima que eu consigo ter aqui nesta solução. E eu não consigo ter mais do que 250 gramas de nitrato de prata nesta solução. Se eu adicionar mais do que isso, vamos verificar aqui a formação de um precipitado. Então, se tivermos aqui uma solução à temperatura de 24 graus, se adicionarmos aqui, por exemplo, 260 gramas, então vamos ter aqui a formação de 10 gramas de precipitado e nestas circunstâncias diz-se que a solução está sobresaturada, isto quando adicionamos 260 gramas àqueles 100 ml. Mas, voltando à pergunta, qual então é o sal mais solúvel nesta gama de temperaturas? E nós vemos que o traço azul encontra-se sempre acima do vermelho, ou seja, a solubilidade do nitrato de prata, qualquer que seja a temperatura, é superior. Por isso, estes dois primeiros vão já à vida. E agora, como é que esta solubilidade varia com a temperatura? No caso do NaCl não varia, é constante para aquela gama de temperaturas. No caso do nitrato de prata, ela aumenta com o aumento da temperatura. Resposta correta, C. 1.2. Numa reprodução deste processo, as soluções foram preparadas a 24 graus Celsius de acordo com o procedimento seguinte. Dissolveu-se 12 gramas de nitrato de prata em 100 ml de água destilada e dissolveram-se 5 gramas de cloreto de sódio em 100 ml de água destilada. Admita que o volume de cada solução corresponde ao volume do solvente. 1.2.1. Qual é a massa de nitrato de prata que ainda seria possível adicionar à solução inicialmente preparada desse sal para obter uma solução saturada à temperatura de 24 graus Celsius? E temos ali as 4 opções possíveis. Então, nós temos aqui os nossos 100 ml de água. E vamos adicionar aqui doze gramas de nitrato de prata. Agora vamos ali ao gráfico, à temperatura de 24 graus, que é aqui, e observa-se que a solubilidade, que vemos ali no eixo das ordenadas, é de 250 gramas deste sal
por 100 ml de água, que é exatamente os mesmos 100 que temos aqui. Já agora, ali é o 24, temos entre 20 e 30, 5 casas, 10 a dividir por 2 é 2, logo ali 22 e ali os 24. Bem, mas se a solubilidade é de 250 gramas deste sal por 100 ml, quer dizer que nós conseguimos ter uma concentração máxima aqui de 250 gramas de nitrato de prata por 100 ml de água. E nós estamos ainda bem longe disso. Então, é só fazer os 250 gramas, que é o máximo de concentração que conseguimos ter aqui. A partir do momento em que adicionarmos mais do que isso, vamos observar aqui a formação de um precipitado. E aqueles 250 é só descontar aquilo que já pusemos. E vamos ter então, no máximo, aqui 238 gramas. A linha correta é a B. Para perceber melhor o que é a solubilidade, vamos pensar que temos aqui, em vez do nitrato de prata, o cloreto de sódio, ou seja, sal de cozinha. Vamos imaginar que a solução já se encontra saturada, ou seja, a partir do momento em que nós adicionarmos mais sal, aquilo que vai acontecer é a formação de um precipitado. E se vocês provarem aquela água, ela não vai ficar mais salgada à medida que vocês adicionam mais sal, isto porque todo o sal extra que vocês estão a adicionar não vai ficar na solução, vai ficar então aqui no precipitado. Vamos agora a 1.2.2. O cloreto de prata é um sal pouco solúvel em água, sendo o seu equilíbrio de solubilidade expresso por, e temos ali embaixo, a sua equação. O produto de solubilidade do cloreto de prata é 1,6 vezes 10 elevado a menos 10 à temperatura dos tais 24 graus. Verifique que ocorreu formação de precipitado de cloreto de prata quando se juntaram as soluções de nitrato de prata e de NaCl previamente preparadas. Mostre como chegou à verificação solicitada, apresentando todos os cálculos efetuados. O KS não é diferente dos outros Ks que nós estudamos, é a constante de equilíbrio desta reação. Agora reparem, para que exista equilíbrio, então a solução tem de estar necessariamente saturada. Porque se não estiver saturada, esta reação é completa. Ou seja, eu não tenho sólido ali na forma de precipitado. Então, o que nós vamos fazer é calcular o QS, que corresponde à concentração do íon prata vezes a concentração do íon cloreto, cada um deles elevado ao respectivo coeficiente estequiométrico, mas neste caso é 1 para cada um deles, e depois vamos comparar este valor do QS com o KS. Se este valor estiver abaixo do KS, quer dizer que temos esta situação em que ainda nem sequer existe um equilíbrio, a reação é completa naquele sentido. Se o QS for superior ao KS, então temos uma situação em que ela já se encontra saturada e vamos ter formação de precipitado. Se forem iguais, quer dizer que estamos ali então na iminência. Vamos reparar aqui em duas coisas. Por um lado temos, neste momento, 200 ml de água e vamos ter de considerar aqui também outra coisa, é que a concentração de nitrato de prata há de ser igual à concentração do íon prata. Vamos considerar que o nitrato de prata está completamente dissolvido e o mesmo para o cloreto de sódio. Cuja concentração há de ser igual à do cloreto. E reparem que para cada um deles a proporção há de ser de 1 para 1. Nós temos aqui
o NaCl a dar origem a um íon Na+, e um Cl-, e aqui também a um íon prata+, e outro NO3-. Vamos a contas agora. Nós sabemos, por um lado, que a massa molar é massa sobre quantidade de matéria. Mais tarde vamos ter de calcular a concentração, que é a quantidade de matéria sobre o volume de solução. E já agora o volume de solução vamos igualar ao volume de água. Eles dizem-nos que será igual. E vamos então começar por calcular a quantidade de nitrato de prata, que é igual à sua massa, que é de 12 gramas, sobre a sua massa molar, que é de 169,88. E isto dá 0,0706. E agora vamos calcular a concentração em prata, que há de ser igual à concentração em nitrato de prata, que é este valor. Sobre os 200 ml, tem de estar em litros. O que dá 0,353 moles por decímetro cúbico. E agora vou chegar aqui e vou meter já esse valor. Agora é fazer o mesmo para o cloreto de sódio. Quantidade de cloreto de sódio é a sua massa sobre a sua massa molar. Temos 5 sobre os 58,44, ou seja, 0,0856 moles. E agora a concentração do íon cloreto, não do sódio, ser igual à concentração, agora sim, de cloreto de sódio, que é aquela quantidade a dividir pelos 0,200 litros, o que dá 0,428 moles por decímetro cúbico. Valor que devemos por aqui, o que dá 0,15. Ou seja, o QS é superior ao KS. Então, temos a ocorrência de precipitação, ou seja, da formação de um precipitado. Já agora, em termos de algarismos significativos, o valor que nos limitava mais era estes 5 gramas. Foi por isso que apresentei o valor final ali 0,15, também com 2 algarismos significativos. Cálculos intermédios pus 3. Questão 2. O cloreto de prata é um sal branco que, ao ser exposto a uma luz suficientemente energética, sofre uma reação fotoquímica, observando-se um escurecimento. Para investigar experimentalmente o efeito de algumas radiações do espectro visível na reação fotoquímica do cloreto de prata, um grupo de alunos preparou 5 tubos de ensaios da forma seguinte. Então, o tubo A não tem revestimento, o tubo B tem um revestimento transparente vermelho, o C transparente verde, o D transparente azul e o E tem o revestimento opaco prateado, ou seja, que vai refletir a luz. Em cada tubo de ensaio, os alunos colocaram 1 ml de solução aquosa de nitrato de prata e 1 ml de solução aquosa de cloreto de sódio para formar o precipitado então de cloreto de prata.
Após o mesmo tempo de exposição à luz visível, os alunos removeram os revestimentos dos tubos B, C, D e E. A figura 2 esquematiza os tubos de ensaio antes e após a remoção dos revestimentos. 2.1. Analisados os resultados da experiência, conclui-se que as amostras de cloreto de prata escurecem quando são expostas a algumas ou qualquer uma das radiações de luz visível. Nós podemos ver aqui no tubo de ensaio A, que não tem revestimento a cor original da nossa solução, e então nós vamos ter escurecimento nesse mesmo tubo e também nos tubos C e D. Mas o tubo A é o nosso tubo de controle, ele não tem revestimento, ou seja, está sujeito a todos os comprimentos de onda da luz visível e até não visível. Mas, pensando agora no C e no D, nós temos verde, nós temos azul, por isso, no vermelho, por exemplo, não temos escurecimento da reação, por isso, quando são expostas a algumas e não qualquer uma das radiações. Agora, no tubo de ensaio E, no tal que tem o revestimento opaco, então a luz visível é refletida pelo revestimento e logo ela não escurece. A resposta correta é a resposta A. O opaco tem mais a ver com a transmissão de luz para o interior do tubo. A questão de ser prateado tem a ver com a reflexão. Voltando aqui um bocadinho atrás, fala-se aqui numa radiação suficientemente energética e isso também está coerente com os resultados, porque a radiação vermelha é de facto menos energética do que a verde e a azul. 2.2. Qual é a opção em que se apresentam as radiações testadas por ordem crescente de energia? Eu acabei de falar nisso na questão anterior, mas vamos por aqui outra vez. Aqui temos a gama da radiação infravermelha, com energia mais baixa. Aqui temos a visível e aqui ultravioleta. Dentro do visível, nós temos aqui o vermelho e depois, a seguir, vamos ter aqui o verde, o azul e depois, aqui mesmo no extremo, o violeta. Respondendo à questão por ordem crescente, nós temos então vermelho, verde e azul. Resposta C. 3. Um feixe de radiação monocromática que se propaga inicialmente no ar incide numa das faces paralelas de uma lâmina de vidro, com ângulo de incidência alfa. Ao atravessar a lâmina de vidro de largura L, o feixe sofre um desvio na sua direção de propagação, como mostra a figura 3. 3.1. A lâmina de vidro tem um índice de refração 1,52 para o feixe de luz considerado. Considere que α é igual a 32 graus e que L, a tal distância, é de 2,81 cm. Determine a distância que a luz percorre ao atravessar a lâmina de vidro. Distância essa que eu vou assinalar aqui a vermelho. É esta distância aqui. Então, basta olharmos agora para este triângulo retângulo. Nós sabemos que este cateto tem 2,81 cm. É o nosso L. Este ângulo é o ângulo de refração. Aqui, alfa R. E se tivermos estas duas coisas, podemos facilmente calcular a hipotenusa deste triângulo, que é o nosso D, que é o que se pretende calcular. Vamos usar a lei de Snell-Descartes. Para isso vou chamar aqui meio 1 e meio 2. Seno de alfa 1 vezes o seu índice de refração, daquele meio, igual a seno de alfa 2 vezes o índice de refração do meio 2. Então aqui o nosso alfa 1 é o nosso alfa. E este aqui foi o que eu chamei alfa de refração. Continuando. Seno de 32 graus, eu dou ali o valor, vezes o índice de refração do ar é 1, se nada vos for dito em contrário.
igual a seno do alfa de refração, que é aquilo que se quer, vezes o índice de refração do meio 2, que é 1,52. Vamos resolver isto em ordem a alfa, mas para já seno de alfa R há de ser então igual a seno de 32 graus sobre 1,52, também atenção, máquina em graus, é igual a 0,349, onde o nosso alfa R há de ser então o arcosseno desse valor, que dá 20,4 graus. Agora é só usarmos aqui trigonometria. Nós temos o cateto adjacente e queremos a hipotenusa, por isso é cosseno. Se fosse um seno eu podia ter aproveitado logo este valor, mas não é. É igual ao cateto adjacente, que é 2,81, sobre a hipotenusa, que é D. Resolvendo em ordem a D, então temos 2,81 a dividir por cosseno de 20,4 graus e ficamos então com o valor final de 3 centímetros. Já agora, o valor que nos limitava mais em termos de algarismos significativos era o 32 graus, daí que eu tenho apresentado o resultado final com 2 algarismos significativos também, cálculos intermédios com o algarismo a mais, logo 3. Em sistema internacional, o exercício não obrigava a isso, mas já agora ficaria 3,0 vezes 10 elevado a menos 2 metros. 3.2. A figura 4 apresenta o gráfico do índice de refração N de um vidro BK7 em função do comprimento de onda alfa da radiação eletromagnética visível. Isto no vácuo. Explique, considerando a informação do gráfico, como varia a velocidade de propagação da radiação eletromagnética no vidro BK7 à medida que o comprimento de onda da radiação diminui. Escreva um texto estruturado utilizando linguagem científica adequada. Primeira coisa é à medida que o comprimento de onda da radiação diminui. Então, à medida que diminui, ou seja, lendo isto da direita para a esquerda, o índice de refração aumenta. Então, olhando para o gráfico, uma diminuição do comprimento de onda leva a um aumento do índice de refração. Isto de acordo com o gráfico. Agora é preciso termos em conta outra coisa. Como é que o índice de refração e a velocidade estão relacionados? E o índice de refração é igual à velocidade da luz sobre a velocidade da radiação. Então, o índice de refração é inversamente proporcional à velocidade. Então, se o índice de refração está a aumentar, vamos ter a velocidade a diminuir. Isto porque são inversamente proporcionais. Agora era só apresentar o tal texto estruturado, que foi coisa que eu não fiz. 4. Para o estudo das características de um movimento circular uniforme, realizaram-se, em contexto real num carrossel, medições do módulo de aceleração em função do raio, utilizando sensores de aceleração em telemóveis, smartphones. Tal como é ilustrado na figura 5, num carrossel circular fixaram-se 5 telemóveis em posições diferentes numa direção radial. Na tabela seguinte estão registados os raios e os módulos de aceleração centrípeta medidos.
Determine o módulo da velocidade angular nas condições em que decorre a experiência a partir da equação da reta de ajuste a um gráfico adequado. Na sua resposta, identifique as variáveis independente e dependente a considerar nos eixos do gráfico. Apresente a equação da reta de ajuste ao gráfico. Apresente o valor solicitado com 2 algarismos significativos. Apresente todos os cálculos efetuados. Consultando o nosso formulário, nós sabemos que a aceleração centrípeta é igual ao quadrado da velocidade linear sobre o raio. E também sabemos que a velocidade linear é igual à velocidade angular sobre o raio. A velocidade angular é aquilo que se pretende calcular. Substituindo aqui em cima, nós temos a velocidade ao quadrado, por isso vamos pôr cada um destes ao quadrado, sobre o raio, de onde ficamos com ômega ao quadrado, R. Agora, esta questão da variável independente e dependente. A variável independente é aquilo que nós controlamos. E aquilo que eu controlo é a posição onde eu ponho o telemóvel. Ou seja, nós controlamos o raio. Então, vamos por aqui a aceleração centrípeta é igual a ômega ao quadrado vezes o raio. Isto será o nosso x, ou seja, a variável independente, e a variável dependente será o nosso y, que é a aceleração centrípeta. E este ômega ao quadrado será o declive da nossa reta, isto pensando numa reta com este aspecto aqui. mx mais b, em que m é o declive e o b será a ordenada na origem, que aqui se espera que seja um valor bem próximo de zero. Agora é só uma questão de usar a máquina de calcular. Vamos então a isso. Vamos aqui a isto que parece uma folha de Excel. Vamos meter aqui as nossas variáveis. Para já, raio. Introduzir os valores. E aqui uma coluna para a aceleração. Agora é só escolher aqui uma célula vazia, menu, estatística, cálculos estatísticos, regressão linear, mx mais b. Aqui na x vamos pôr a nossa variável independente, que é o raio. Aqui pomos a aceleração, ele vai guardar a equação em F1. E para efeitos de resolver a questão está pronto, ou seja, se olhar aqui para o valor do declive, mas já agora eu tenho algum interesse em ver a nossa reta e os nossos pontos. Por isso carregamos aqui no ON, vamos abrir aqui um gráfico, carreguem na seta para cima, porque lembrem-se que ele tinha guardado a equação em F1. Enter. Agora não estamos a ver os pontos. Menu, introdução, edição de gráficos, gráfico de dispersão. Aqui em X vamos carregar na tecla variáveis e escolher o raio. E depois fazer algo parecido em Y. Mas vamos escolher a aceleração. Já estou a ver os meus pontos, mas muitas vezes isso não acontece. É só chegar aqui a menu, janela zoom, zoom dados. E cá está, então, aquilo que se precisa, que é a nossa reta e os nossos pontos. Agora é só copiar e continuar a resolver a questão. Vamos então dar continuidade a isto. Vou só por aquilo que tínhamos posto há pouco, ou seja, a aceleração centrípeta é igual ao quadrado da velocidade angular vezes o raio, em que a aceleração centrípeta será o nosso y, o raio, o nosso x, e aqui o quadrado da velocidade angular, o nosso declive. Pondo agora os valores, a aceleração centrípeta igual a 0,221
vezes o raio mais 0,0329. Este 0,221 é o quadrado da velocidade angular. Por isso, vamos ter de fazer a raiz quadrada. Que dá 0,47. E as unidades da velocidade angular é radianos por segundo no sistema internacional. Nós tínhamos de trabalhar tudo em sistema internacional. 5. O modelo de Bohr do átomo de hidrogênio proposto em 1913, baseando-se em órbitas estacionárias circulares, permite o cálculo da energia dos eletrões nos diferentes níveis de energia. A cada nível de energia do eletrão corresponde uma única órbita em torno do próton. 5.1 admite que, no estado fundamental, o eletrão se move numa órbita circular de raio 5,29 vezes 10 levantado a menos 11 metros, raio de Bohr, e realiza 1000 voltas em 1,52 vezes 10 levantado a menos 13 segundos. Considere que o movimento do eletrão é circular e uniforme. Qual é o módulo da velocidade do eletrão nesta órbita? Para já, ele realiza 1000 voltas em 1,52 vezes 10 levantado a menos 13 segundos. E eu aqui posso fazer duas coisas. O número de voltas que ele dá num segundo é a frequência, mas também posso ver o tempo que demora uma volta. E então o que sai daqui é o período. E, nesse caso, o período e a frequência, que são inversos um do outro, mas neste caso então o período, 1,53 vezes 10 levantado a menos 13, a dividir por 1000, vamos chegar com 1,53 vezes 10 levantado a menos 16 segundos. Este é o tempo de uma volta. Isto porque velocidade é igual a ω/r, em que ω é a nossa velocidade angular e r é o nosso raio. Mas, por outro lado, a velocidade angular é 2π sobre período. E continuamos a pôr aqui o raio. Dessa forma, velocidade há de ser igual a 2π vezes o raio, que está aqui, 5,29 vezes 10 levantado a menos 11 sobre 1,53 vezes 10 levantado a menos 16. Ou seja, o valor de 2,19 vezes 10 à sexta metros por segundo, a linha D. 5.2. Submetendo um tubo de descarga com gás de hidrogênio rarefeito a uma descarga elétrica de alta tensão, é possível, através de um espectroscópio, observar o espectro de emissão daquele elemento. 5.2.1. A diferença de potencial entre os elétrodos nas extremidades do tubo de descarga corresponde a... E aqui nós temos de ir mesmo ao básico. O que é a diferença de potencial ou tensão elétrica? Num circuito elétrico, temos aqui uma fonte de energia. Vou só pôr aqui uma resistência para ele não ficar em curto-circuito. E para que as cargas se mantenham em movimento, nós temos de lhe fornecer energia. E a diferença de potencial é a energia que nós temos de fornecer ao condutor por cada
unidade de carga que o atravessa. Então, a resposta é a resposta A. Energia transferida para o gás rarefeito por unidade de carga que o atravessa. 5.2.2. A figura 6 representa as 4 primeiras riscas do espectro de emissão na zona do visível do átomo de hidrogênio em função do comprimento de onda lambda da radiação. Qual é a risca correspondente à transição eletrónica com origem no nível 4? Vamos por aqui uma transição, mas lembrar uma coisa, nós temos aqui um espectro de emissão, por isso estamos a falar de transições de níveis superiores para níveis inferiores. E quando isso ocorre, dá-se a emissão de um fóton, fóton esse que vai ser detectado pelo aparelho, que é aquilo que vocês veem aqui. Agora, tratando-se da zona do visível, isto quer dizer o quê? Quer dizer que todas estas transições estão a ocorrer para o nível 2. Se fosse para o nível 1, estaríamos a falar de radiação ultravioleta. Esta risca que eu tenho aqui é a mais curta delas todas, é a que envolve menos energia, então terá de ser esta aqui. Nível 3 para o nível 2. Lembrar aqui duas coisas. Por um lado, que a energia e o comprimento de onda evoluem em sentidos contrários, mas também nós sabemos que uma radiação vermelha é menos energética do que qualquer uma das outras cores. Então, nós queremos saber qual é que teve origem no nível 4, terá de ser aquela azul clara, que é a H-beta. A linha correta é a linha B e esta que eu tenho aqui. Questão 6. O dihidrogênio, H2, pode ser obtido através de uma reação do monóxido de carbono com água. Esta reação pode ser traduzida pela expressão que ali temos. Admita que o sistema se encontra inicialmente em equilíbrio num reservatório fechado. Pretende-se maximizar a produção de H2. Preveja, justificando se cada um dos procedimentos seguintes assegura o cumprimento do objetivo pretendido. Por um lado, diminuir o volume do reservatório mantendo a temperatura do sistema constante e, por outro lado, diminuir a temperatura do sistema mantendo o volume constante. Escreva um texto estruturado utilizando linguagem científica adequada. Primeiro, diminuir o volume. E já agora, a temperatura constante tem como consequência um aumento da pressão. E sempre que isso acontece, o sistema irá evoluir no sentido de diminuir essa pressão. É isso que nos diz o princípio de Le Chatelier, ou seja, ele vai querer diminuir a pressão. Mas para diminuir a pressão, ele teria de diminuir a quantidade de gases no sistema fechado. Ou seja, tinha que diminuir o nosso N. Isto porque a temperatura constante, a pressão, é diretamente proporcional à quantidade de gases no sistema. É isto que nos diz a lei de Avogadro. Acontece quando eu olho para o nosso sistema e contando então com todos aqueles que se encontram no estado gasoso, que neste caso são todos, nós temos 2 para 2 em termos de quantidade. Ou seja, eu não tenho forma de diminuir a quantidade de gases na mistura, evoluindo ou no sentido direto ou no sentido inverso. Por isso, diminuir o volume do reservatório mantendo a temperatura do sistema constante não vai fazer nada. Ou seja, a quantidade de H2 permanece constante. Vamos ver então a nossa outra opção. Sempre que nós diminuímos a temperatura do sistema, mantendo obviamente a pressão
constante, aquilo que vai ocorrer, segundo o princípio de Le Chatelier, é uma evolução do sistema no sentido da reação exotérmica. Ou seja, vamos favorecer sempre a reação exotérmica. Isto em quaisquer circunstâncias. Nós olhamos para aqui e vemos que a variação da entalpia desta reação é negativa. Se é negativa, quer dizer que temos energia a sair do sistema, temos uma perda de energia, logo a reação é exotérmica. E, quando se põe aqui a variação da entalpia, ela diz respeito sempre à reação que aqui estiver no sentido direto. Então, se a reação é exotérmica no sentido direto, quer dizer que, ao favorecermos a exotérmica, estamos a favorecer a reação no sentido direto, então estamos a fazer com que aumente as quantidades de produtos da reação onde se inclui o nosso H2. Então, a primeira não tem influência na quantidade de hidrogênio, mas a segunda vai ter, de facto, influência na quantidade de hidrogênio, ou seja, vai fazer aquilo que se queria, que era maximizar a sua produção. Resumindo muito rapidamente, aqui diminuímos o volume, isso teve como consequência um aumento de pressão. Para que ela voltasse a baixar, nós precisávamos que houvesse diferença entre a quantidade de gases que estão como reagentes e a quantidade de gases que temos como produtos. Como são iguais, esta reação é insensível a variações de pressão. Aqui, um aumento de temperatura faz sempre favorecer a reação exotérmica. Acontece que a reação exotérmica é a que temos aqui no sentido direto, e é no sentido direto também que vai-se dar então o aumento da produção de H2. 7. As indústrias cimentárias são grandes emissoras de dióxido de carbono. Uma das estratégias para a redução e valorização do CO2 consiste em fazê-lo reagir com dihidrogênio, formando metano e água, o que permite armazenar energia na forma de gás natural sintético, ou seja, o CH4, o metano. A reação pode ser traduzida por aquilo que temos ali em baixo. 7.1 determina a variação de entalpia da reação. Considere as energias de ligação médias apresentadas na tabela. Então, como é que isto é feito? Para já, temos de nos imaginarmos a quebrar todas as ligações das moléculas que constituem os reagentes e, sendo assim, vamos ter de quebrar aqui duas ligações duplas CO. Aqui vamos ter de quebrar 4 ligações simples HA. Isto porque temos 4 moléculas de hidrogênio. Então, vamos começar por aí. A variação de entalpia, então, é 2 vezes a energia de ligação CO, dupla, mais 4 vezes a energia de ligação simples HH. Para que estas ligações quebrem, nós temos de lhes fornecer energia, é por isso que estes valores aqui aparecem em positivo. Depois, os átomos que resultam daqui vão reorganizar-se, formando as moléculas dos produtos da reação, e quando isso acontece temos libertação de energia, então temos de pôr valores negativos. Então aqui, agora, o que é que se vai formar? O metano, em que temos 4 ligações simples CH, e depois 2 moléculas de água. Então vai dar 4 ligações OH, ou seja, formação de 4 ligações OH, em que se vai libertar esta energia que eu estou a pôr aqui.
Agora é só substituir valores. 2 vezes 799 mais 4 vezes 436 menos 4 vezes CH 414 menos 4 vezes AOH 460. Não temos ligações simples C, ou seja, este valor não foi usado. Feitas as continhas, menos 154, e em que unidades aqui isto estava? KJ por mol. Trata-se de uma reação exotérmica. Então, para se fazer isto, nós temos de conhecer não propriamente a geometria, mas temos de conhecer as ligações que estão envolvidas em cada uma das moléculas, tanto dos reagentes como dos produtos da reação. Temos de ter atenção à estequiometria. Aqui temos uma mol de CO2 que reage com 4 de H2. Ter atenção que, para quebrar as ligações, temos de fornecer energia, logo valores positivos. Depois os átomos vão reorganizar-se formando estas novas moléculas e, quando se estabelecem uma nova ligação, liberta-se energia, valores negativos. Deste balanço depois resulta a variação de entalpia. 7.2. Uma indústria cimenteira avalia a produção de gás natural sintético num teste piloto. Neste teste faz-se reagir 4,40 kg de CO2, temos ali a sua massa molar, com 4,48 vezes 10 ao cubo de centímetros cúbicos de H2, medido em condições normais de pressão e temperatura. Considere que o rendimento da reação de formação de CH4 é de 54%. Qual é a quantidade de CH4 produzida? Primeira coisa, temos de ver a quantidade de CO2 e a quantidade de H2 que adicionamos e, a partir daí, ver qual deles é o reagente limitante. Lembrar aqui duas coisas. Massa molar é massa sobre quantidade de matéria e, por outro lado, volume é o volume molar vezes a quantidade de matéria. Vamos precisar de ambas. Então, o número de moles de dióxido de carbono é igual à sua massa, 4,40 vezes 10 ao cubo, isto tem de estar em gramas porque a massa molar está em gramas por mol, a dividir por 44,01, ou seja, vamos ter 100 moles. Já o número de moles de H2 adicionados há de ser então o volume, que é de 4,48 vezes 10 ao cubo, sobre o volume molar em condições PTN, está no formulário, 22,4 decímetros cúbicos por mol. Ou seja, 200 moles de hidrogênio. Agora, quem é o reagente limitante? Se tiver aqui 100 moles de CO2, para que ele reagisse todo, eu iria precisar de 400 moles de H2. Eu tenho menos que isso, tenho metade daquilo que precisava. Então, o limitante é o H2 e é a partir dele que temos de fazer os nossos cálculos. Então, 4 moles de H2 dá origem a 1 mol de CH4, nós temos 200 Então, qual é o número de moles de CH4? Entenda-se previsto, ou seja, admitindo que o rendimento seria de 100%. E esse valor seria
de 50 moles. Mas o rendimento não é este. Ou seja, o rendimento há de ser a quantidade obtida sobre a quantidade prevista vezes 100, porque estamos a trabalhar em percentagem. Então, número de moles de CH4, agora não previsto, mas obtido, igual a 0,54 vezes 50, o que dá 27 moles, a linha A. 7.3 associa as moléculas apresentadas na coluna 1 às respectivas geometrias moleculares que constam na coluna 2. Escreva na folha de respostas cada letra da coluna 1 seguida do número correspondente da coluna 2. Vou já preparar isso aqui. A, B e C. Bem, temos a molécula de CO2. Vou pôr aqui só a configuração eletrónica do carbono. 1s2, 2s2, 2p2. Temos 4 eletrões de valência, logo, em termos de notação de Lewis. Nosso ponto de partida é qualquer coisa deste género. Temos o hidrogênio, que é apenas 1s1. Ficará só assim. E, por outro lado, temos ainda o oxigênio, que relativamente ao carbono tem mais 2 eletrões. Por isso, em vez de acabar em P2, acaba em 2P4. E será qualquer coisa deste género. No entanto, são moléculas que nós trabalhamos tantas vezes com elas que não é preciso estar a fazer isto. CO2. Nós temos o carbono em posição central, sem pares de eletrões não partilhados. Logo, vai assumir geometria linear. Temos o CH4, em que vamos ter à mesma um carbono livre de eletrões não partilhados. Ele vai assumir uma geometria tetraédrica. Que é o 3. E por outro lado, a nossa água, em que desta vez existem ali 2 pares de eletrões não partilhados. Logo vai ocorrer aqui a repulsão entre estes pares de eletrões, neste caso os partilhados e os não partilhados, e ela vai assumir uma geometria angular. Então, 2, 3 e 5. Questão 8. No âmbito das suas metas ambientais, uma indústria cimenteira instalou um precipitador eletrostático, dispositivo que remove poeiras numa chaminé, como esquematizado na figura 7. 8.1. As partículas constituintes dos gases de exaustão, ao atravessarem a grelha carregada negativamente, adquirem carga elétrica negativa. Posteriormente, são atraídas para as placas carregadas positivamente, ficando aí aprisionadas. Qual das opções seguintes pode representar as linhas de campo elétrico que se geram no dispositivo que remove poeiras? Então, temos aqui estas placas laterais carregadas positivamente e esta placa aqui embaixo carregada negativamente. Agora só precisam de saber duas coisas relativamente às linhas de campo. Primeira coisa, elas não se cruzam, por isso C e D estão fora.
Por outro lado, o sentido das linhas de campo é do positivo para o negativo. Então, a linha A. 8.2. Na monitorização do ar à saída do precipitador é avaliada a concentração de material particulado, PM, constituído fundamentalmente por partículas em suspensão. Considere que, a partir de uma amostra de 1 metro cúbico de gases de exaustão, se obtém por filtração uma massa de 5 × 10⁻⁵ gramas de material particulado. Admita um valor médio de 2,62 × 10⁻⁻20 gramas de massa para uma partícula de material particulado. Sendo assim, qual é a quantidade de material particulado em unidades SI na amostra considerada? Com os dados que nos são fornecidos, nós conseguimos para já descobrir o número de partículas que temos. Isto porque nós sabemos que uma partícula tem a massa de 2,62 vezes 10⁻⁻20 gramas. Nós queremos saber o número de partículas que estão presentes em 5 vezes 10⁻⁵ gramas. E ficamos com um valor de 1,908 vezes 10 elevado a 15 partículas. Agora, tomem atenção. A resposta correta não é a linha C. Isto porque eles vos pedem quantidade. E quantidade e número de partículas são coisas diferentes. Unidade de quantidade, no sistema internacional, é a mol. Agora, vocês podiam pegar por aqui, ou seja, o número de partículas é igual ao número de moles vezes o número de Avogadro, ou então fazer até mesmo outra regra 3 simples, porque não? Uma mol corresponde a 6,02 vezes 10⁻⁵. Partículas, se quiserem. Nós temos 1,908 vezes 10⁻⁻15 partículas. Quantas moles serão? Agora é só fazer a conta. 3,17 vezes 10⁻⁻9 moles. A linha D. 8.3. A utilização de carvão nas cimenteiras é responsável pela presença de dióxido de enxofre, SO2, nos gases à saída do precipitador eletrostático. Admita que o teor de enxofre no carvão é 3,5% em massa. Na queima de 1 tonelada de carvão, todo o enxofre se espalha na atmosfera sob a forma de SO2 numa área circular de 1 km de raio. E temos ali a fórmula que nos dá a área de um círculo. A precipitação nesta área arrasta os produtos gasosos resultantes da combustão e origina uma toalha líquida no solo de 10 mm de altura. Todo o enxofre presente no combustível fóssil é oxidado a íon sulfato. E temos ali as duas reações que ocorrem e que levam à formação de sulfato, assim também como H3 ou mais. Determina o pH da água da chuva nesta área após a queima de 1 tonelada de carvão. Apresente todos os cálculos efetuados. Eu vou começar pelo fim. pH é igual a menos logaritmo da concentração de H3 ou mais. Para ficarmos a saber a concentração de H3 ou mais, nós vamos precisar de duas coisas. Número de moles de H3 ou mais e do volume. Nós temos a massa de carvão. Nós sabemos que 3,5% daquilo em massa é enxofre,
Calculamos depois a quantidade de enxofre e, através da estequiometria da reação, ficamos a saber o número de moles de H3O+. Vamos começar por aí. Massa de carvão é 1 tonelada. Então, massa de enxofre há de ser 3,5% disso. Calcular 3,5% de qualquer coisa é o mesmo que multiplicar por 0,035. O que vai dar 0,0350 toneladas. Porquê ali aquele precisismo de acrescentar um zero? Os valores que nos limitam mais em termos de algarismos significativos são basicamente todos, ou seja, aqui 2 algarismos, aqui 2, por isso devemos apresentar o pH final com 2 e cálculos intermédios, lá está um algarismo significativo a mais. Agora vamos calcular a quantidade de enxofre. Este valor tem de estar em gramas. Então, 10 ao cubo ficaríamos com o valor em quilogramas. Precisamos de ainda ir 3 casas decimais. Então fica 10 à sexta. Massa molar, 32,06. Eu estou a atender esta forma. Massa molar. Massa sobre quantidade de matéria, que resolvida em ordem à quantidade, é massa sobre massa molar. E o valor então vai dar 1,09 vezes 10 ao cubo moles. Vou apagar aqui e começar a pôr os valores finais. Agora, tomem atenção à estequiometria. 1 mol de enxofre dá origem a 1 dSO2. Mas aqui começa com 2 dSO2. Temos de ter atenção a isso. Então, se calhar, é melhor pensarmos aqui que 2 de enxofre dão origem a 2 dSO2, que por sua vez hão de dar origem a 4 de H3O+. Então, o número de moles de H3O+, formados, admitindo, obviamente, que estas reações são todas completas, é 1,09 vezes 10 ao cubo vezes 2. E havia aqui uma rasteira, porque aqui temos 1 mol de enxofre a dar apenas 1 dSO2 e depois aqui começa logo com 2 dSO2. Quando é assim, o melhor é fazer aquilo que eu fiz, que é dobrar as quantidades todas que temos na equação de cima e assim ficamos com uma proporção, 2 de enxofre, a darem 4 de H3O+, ou seja, o dobro. Vamos então ao volume. A tal toalha líquida que se fala cobre uma área circular com 1 km de raio e tem uma altura de 10 milímetros. Então estamos a falar do volume de um cilindro, que é a área da base, vezes a altura. A área da base é π vezes o raio. Bem, eu aqui vou precisar do volume em decímetros cúbicos, por isso isto tem que estar tudo em decímetros. 1,0 vezes 10. Se eu puser aqui um 3, isto leva-nos até aos metros, só que eu quero ir até decímetros, por isso tem que ser 10 à quarta. Aqui também tem de estar em decímetros. 10 levantada menos 2, menos 1 para ir até centímetros, menos 2 para ir até decímetros. O que vai dar 3,14 vezes 10 à sétima decímetros cúbicos. Vamos por aqui o valor. E ver quanto é que isto dá. 4,2. O pH não tem unidades.
9. Uma esquiadora desliza ao longo de uma encosta gelada. No instante em que a esquiadora passa na posição A, um tornó T, inicialmente em repouso, desprende-se de uma encosta do lado oposto, aqui, tal como se representa na figura 8, que não está à escala. Os dois corpos, após a descida das encostas, passam a mover-se no plano horizontal. Admita que ambos os corpos percorrem 50 metros nas vertentes inclinadas. A massa da esquiadora é o triplo da massa do tornó. Os dois corpos descrevem sempre trajetórias retilíneas. O atrito e a resistência do ar é para serem desprezados. A esquiadora e o tornó podem ser representados pelos seus centros de massa segundo o modelo da partícula material. O troço horizontal BC é o nível de referência da energia potencial gravítica. 9.1. Qual das opções seguintes pode representar a relação entre o módulo da aceleração da esquiadora e do tornó, e a relação entre o módulo da variação da energia potencial gravítica do sistema esquiadora-terra e do sistema tornó-terra, nos deslocamentos AP e DC? A única coisa relevante do que estava escrito lá atrás é que a massa da esquiadora é o triplo da massa do tornó. A energia potencial gravítica é dada por mgh. Então, aqui vamos ter de considerar uma altura que eu vou chamar HA, e aqui uma que eu vou chamar de HD. Então, variação da energia potencial da esquiadora. Há de ser energia potencial final, mas aqui as energias potenciais são todas nulas, entenda-se, potencial gravítica, porque é o nosso nível de referência, então há de ser 0, menos, e aqui 3m, que é a sua massa, vezes G, vezes HA. E aqui, variação de energia potencial do tornó, 0, menos, mgh, d. Infelizmente, temos de fazer contas, porque aqui por um lado temos uma massa que é o triplo, mas o HA é mais baixo do que o HD. Será que uma coisa é suficiente para compensar a outra? Muito provavelmente é, mas temos de confirmar. Como é que vamos sacar estas alturas? Estas alturas são os catetos opostos daqueles triângulos retângulos. Então, seno de 20 graus é igual a HA sobre 50 e seno de 40 graus é igual a HD sobre os mesmos 50. Variação da energia potencial da esquiadora será menos 3m g 50 vezes 120. E a variação da energia potencial do tornó menos mg vezes o HD, que por sua vez é 50 seno de 40 graus. Agora vocês podem calcular na máquina de calcular e confirmar que 3 seno de 20 graus é maior do que seno de 40 graus, porque olhando para uma e para a outra é a única coisa que faz a diferença. Então, em módulo, e essa é uma questão de tirar ali aqueles dois sinais negativos, a variação de energia potencial da esquiadora é maior. Então, esta está fora de questão e esta também. Agora vamos à
aceleração. A parte da aceleração até dava para resolver de forma intuitiva, isto porque a aceleração não depende da massa dos corpos nestas circunstâncias. Vamos imaginar ali o nosso esquiador. Se ele tivesse o dobro da massa, ele estaria sujeito a uma força que era 2 vezes superior. Mas essa força seria responsável por pôr em movimento uma massa, também ela, 2 vezes superior. Então, se atendermos que força é igual a massa vezes aceleração, e, em consequência disso, a aceleração é força sobre a massa, então, uma força que era 2 vezes superior aplicada a um corpo que também tinha 2 vezes a massa, resulta numa aceleração igual. Então, a única coisa que faz diferença é a inclinação, ou seja, o trenó está sujeito a uma aceleração maior. Então, a aceleração do trenó maior, a linha C. Mas, para quem quiser, podemos fazer contas. Para já, vou só fechar aqui isto. Este ângulo é de 90 graus. E aqui temos 50 graus. Isto porque a soma daqueles três tem que dar 180. Vou pôr agora aqui aquela parte referente ao trenó ampliada. Só juntar aquela questão que eu tinha posto há pouco. Aqui M e aqui 3M. O nosso trenó está sujeito ao peso. Que tem duas componentes. Uma na direção do movimento, e é a única que realiza trabalho. E outra perpendicular ao movimento. Isto costuma-se chamar PY, aqui peso e aqui PX. Aquele PY irá anular depois com a nossa força normal. Vamos pensar aqui neste triângulo retângulo. E vou só pôr aqui uma linha auxiliar. Isto porque facilmente se vê que este ângulo e aquele são iguais. E há de ser igual a este. Se este é de 90, então os nossos 40 graus têm de estar aqui. E PX é o cateto oposto. Ou seja, seno dos 40 graus há de ser PX sobre P. Vamos ver então aqui a aceleração a que cada um deles está sujeito. Vamos começar pelo trenó. A força a que ele está sujeito é PX, isto porque PY anula com a normal. PX é peso vezes o 140, peso é M, que é a sua massa, vezes G, 140, e dividir agora pela sua massa. A aceleração da esquiadora, a sua massa é o triplo, e aqui seno apenas de 20 graus, e aqui uma massa que é o triplo, e lá está, as massas não vão ser para aqui chamadas, a única coisa que faz diferença são as inclinações. Então, sem dúvida, em modo, a aceleração do trenó é superior, e confirma ali a linha C. 9.2. Qual das opções seguintes corresponde ao esboço do gráfico da energia cinética da esquiadora e do trenó em função da distância d percorrida ao longo das encostas AB e DC? Primeira coisa. A esquiadora, quando passa em A, já traz uma dada velocidade. E, nesse instante, o trenó desprende-se daquela encosta e tinha uma velocidade inicial de 0. Então, vamos já tirar daqui alguma coisa.
Temos aqui esquiadora com uma velocidade inicial e o trenó com 0. Mas aqui não temos. E temos de tirar aqui também, porque temos a esquiadora com velocidade inicial 0 e o trenó não. A seguinte é perceber se a questão, tanto da massa como da inclinação, se vai influenciar ali aquilo. Esta questão é um bocado parecida com a anterior. Eu vou usar aqui a lei do trabalho e energia. Trabalho das forças resultantes é igual à variação de energia cinética. Então, a variação de energia cinética é igual à norma da força resultante vezes a distância percorrida, que é a mesma, vezes cosseno, neste caso, de 0 graus. Eu já vou falar melhor nesta questão do ângulo. Vamos pensar, por exemplo, no trenó. Qual é a força resultante a que ele está sujeito? Está sujeito ao peso e à reação normal. O peso pode ser decomposto nestas duas componentes, PY, perpendicular, que não realiza trabalho, e PX. O PY, por sua vez, vai anular com a normal. Então, temos aqui PY, peso e o PX. Então, a força resultante é PX. E lá está, o ângulo que PX faz com a direção do movimento é 0 graus. Por isso é que eu pus ali os 0 graus. Então é só ver quem é que tem um PX maior. Tenho de fazer exatamente aquilo que fiz há pouco. Por isso é que a pergunta é um bocado estranha. Este ângulo bate certo com este. E se pensarmos aqui neste triângulo retângulo, onde é que estão aqui os nossos 40 graus? Estão aqui. Então PX é o cateto oposto relativamente àquele ângulo. Então, seno de 40 graus é PX sobre P. Então, o PX para o trenó há de ser 140 vezes o seu peso, que é mg. O PX da esquiadora era feito de forma análoga. Ficaríamos aqui com seno de 20 graus e a sua massa é o triplo. Nós já tínhamos analisado isto também na 9.1. Seno de 40 graus é menor do que o triplo do seno de 20 graus. Então, o PX da esquiadora é maior do que o PX do trenó. Bem, isto quer dizer o quê? Que a variação de energia cinética é maior no caso da esquiadora, que é a que está a azul. Resposta correta. Resposta D. 9.3. Após o percurso AB, a esquiadora, no plano horizontal, cruza-se com o trenó, deslocando-se ambos com velocidades de igual módulo. Determine o módulo da velocidade da esquiadora no instante em que o trenó se desprende. Lembrar uma coisa. Que a esquiadora já traz aqui uma dada velocidade, enquanto que o trenó tem uma velocidade inicial nula naquele momento em que se desprende. Ela, quando passa em A, o trenó desprende-se. Outra coisa importante é que
tanto a esquiadora como o trenó, após chegarem ao ponto B e C, respectivamente, mantêm a sua velocidade. Então, eu só quero que a velocidade em B seja igual à velocidade em C. Velocidade em B da esquiadora igual à velocidade em C do trenó. Vamos começar pelo trenó. Nós temos conservação da energia mecânica, porque é para desprezar a resistência do ar e o atrito. Então, energia mecânica em D é igual à energia mecânica em C. De outra forma, a energia potencial em D é igual à energia cinética em C. Porquê? Porque, por um lado, em C não temos energia potencial, porque BC é o nível de referência, e por outro lado ele parte do repouso. Sua massa é M, esta é 3M, então M, G, HD é igual a 1 meio de M, VC ao quadrado. Aqui corta. Convém agora ver também quanto é que é o HD. Temos de considerar aqui este triângulo retângulo. HD é o cateto oposto dos 40 graus, por isso temos que usar seno. Então, voltando aqui, temos que VC ao quadrado é igual a 2 vezes o G vezes o HD, por sua vez é 50, 140 graus. Vamos agora à esquiadora. Lembrar que ela já tem ali uma velocidade inicial. De qualquer das maneiras, há conservação da energia mecânica. Então, energia cinética em A mais energia potencial em A é igual à energia cinética em B. Aqui a única coisa que anula é a energia potencial ali embaixo, porque é o nosso nível de referência. Então, 1 meio, a sua massa é 3M, VA ao quadrado, mais, agora temos de calcular HA, vou fazer já isso. Temos aqui HA, que é o cateto oposto, relativamente ali aos 20, igual a HA sobre 50. Então aqui há de ser MGH, só que a massa é 3M. Fica 3M G 50 120, que terá de ser igual à energia cinética em B, que é o meio, sua massa é 3M VB ao quadrado. Mas eu quero que as velocidades sejam as mesmas, da esquiadora e do trenó. Logo, em vez de VB ao quadrado, eu vou pôr VC ao quadrado. Corto agora aqui estas massas. O meio de VA ao quadrado. VA é o que queremos calcular. Mais 50, 120 e não esquecer ali o G. Que há de ser igual a 1 meio vezes o VC ao quadrado.
que é 2 vezes 50G140. Há aqui um cortezinho. Vamos resolver isto já em ordem a VA ao quadrado, que há de ser igual a 50G140 menos 50G120 vezes 2. Então, VA de ser igual à raiz quadrada eu posso pôr aquele 50G em evidência, que se vai juntar àquele 2. Isto vai ficar 100G. E aqui a diferença dos senos. (17 metros por segundo). Lembrando que o G tem o valor de 9,81 e não os 10 metros por segundo quadrado, que era a norma, pelo menos até este ano. Resumindo, nós sabemos que tanto o esquiador como o trenó, após atingirem ali aquele patamar horizontal, não iriam variar a sua velocidade. Por isso, a velocidade do esquiador em B seria igual à velocidade do trenó em C. No que respeita ao trenó, nós tínhamos tudo e foi-nos possível calcular aqui a velocidade em C. Eu não calculei por opção, mas podia ter feito. Depois, através da conservação de energia mecânica, fizemos aquilo que tínhamos feito para o trenó, mas para a esquiadora. Faltava-nos esta velocidade em A, que foi aquilo que fomos calcular. 10. No laboratório é comum aquecerem-se amostras de água. 10.1. Considera que uma amostra de água no estado líquido é aquecida numa placa elétrica utilizando-se um copo de precipitação. Minimizam-se as perdas de massa e de energia para o exterior se o copo de precipitação estiver, obviamente, tapado, e eu recuso-me a justificar isto. No que respeita ao diâmetro, vamos ver então se o diâmetro do copo tem de ser inferior ou igual ao da placa elétrica. Eu só vou justificar esta parte porque me está a dizer fazer um desenho. Temos aqui a placa de aquecimento. Temos aqui o copo e eu aqui a vermelho vou pôr a zona da placa responsável pelo aquecimento. Eu neste caso pus então o diâmetro da placa de aquecimento superior ao diâmetro e obviamente nós temos aqui perdas de calor nesta zona. Então, para minimizar, temos de ter então o copo tapado e o seu diâmetro igual. Resposta B. 10.2. A figura 9 apresenta o gráfico teórico da temperatura θ de uma amostra de água de massa m em função do tempo t, desde o estado sólido, gelo, até à sua vaporização completa, isto a pressão constante. Admita que a amostra é aquecida numa placa elétrica de potência P, constante, e que o rendimento no processo de aquecimento é 100%. 10.2.1. Qual das expressões seguintes permite calcular a capacidade térmica mássica do gelo? Despreze as perdas de massa durante o aquecimento do gelo. Explorando melhor aqui este gráfico, nesta região temos gelo. Aqui temos uma mistura de gelo mais água líquida. Aqui temos água líquida e aqui uma mistura de água líquida mais vapor. Nestas regiões em que temos um patamar horizontal, nós temos mistura de duas fases e a temperatura não varia, isto porque toda a energia está a ser usada para quebrar as ligações intermoleculares. E nestas regiões onde temos aquecimento, nós podemos calcular a energia necessária para que isso aconteça. A energia necessária há de ser então a massa da amostra vezes a capacidade térmica mássica vezes a diferença de temperatura. Por outro lado, nós sabemos também que potência é igual à energia sobre
a diferença de tempo. Energia transferida. E neste caso, como o rendimento é 100%, não precisamos de nos preocupar com mais nada. Então, a energia pode ser substituída por potência vezes o ΔT. Isto tudo há de ser igual a C m Δθ. Vou resolver isto em ordem à capacidade térmica mássica e depois substituir os valores correspondentes. Então, aqui P ΔT e aqui M Δθ. Aqui capacidade térmica mássica do gelo. Potência. Então, a diferença de tempo é T1 menos 0. Aqui a massa. E as temperaturas correspondentes há de ser θ2 menos θ1. Se quiséssemos a capacidade térmica mássica da água líquida, a diferença dos tempos era T3 menos T2 e das temperaturas θ3 menos θ2. Então, resposta correta, resposta B. 10.2.2. Complete o texto seguinte selecionando a opção adequada a cada espaço. Escreva na folha de respostas cada uma das letras seguidas do número que corresponde à opção selecionada. A cada letra corresponde um só número. Já por isso, A, B, C. De acordo com a informação apresentada no gráfico da figura 9, pode concluir-se que, durante as mudanças de fase da amostra de água, a temperatura da água... Então, vamos ver o que é que temos aqui em cada uma destas regiões. Aqui temos o aquecimento do gelo. Aqui temos a primeira mudança de fase, em que vão coexistir a água líquida e no estado sólido, na forma de gelo. Aqui temos apenas água líquida e depois aqui nova mudança de fase. E nestas regiões onde temos um patamar horizontal e onde ocorre mudança de fase, a temperatura mantém-se constante. 2. E a sua energia interna aumenta. Eu vou já explicar. Em qualquer uma destas regiões nós temos sempre a energia interna a aumentar porque lhe estamos a fornecer energia. Agora, existem duas componentes para a energia interna, uma de energia potencial e outra de energia cinética. E já agora estamos a falar do ponto de vista microscópico. Esta componente de energia cinética está relacionada com a temperatura do corpo e a energia potencial está relacionada com as forças intermoleculares. Ou seja, a quebra destas ligações intermoleculares é que vai dar origem à mudança de fase. Nas zonas em que temos água a aquecer, a energia fornecida está a contribuir tanto para o aumento da energia potencial como também da energia cinética. Durante as mudanças de fase está toda a ser investida em energia potencial. Agora, em termos de energia interna, no fundo é a soma destas duas, então ela vai estar sempre a aumentar. Por fim, a energia necessária para a vaporização completa da amostra de água foi inferior, superior ou igual à energia necessária para a sua fusão completa. Isto é a fusão, tudo isto é a vaporização. E nós sabemos que potência é igual a energia sobre ΔT, que este T é de tempo, logo a energia é igual à potência vezes a diferença de tempo. Esta potência é constante ao longo de todo o processo. E reparem aqui, o intervalo de tempo é muito maior, por isso custa muito mais vaporizar a água do que fundi-la. Então, a energia necessária para a vaporização completa é superior, aqui tinha sido, aumentou e aqui manteve-se constante, 2, 1, 1 e está feito.